YouTube Adventistas Lauro de Freitas, e você também que nos acompanha através da live no Instagram, da página oficial do Na Bíblia Podcast. É muito bom ter você aqui conosco no nosso segundo episódio desse podcast que tem como objetivo falar da Palavra de Deus. E hoje nós vamos tratar de um tema um tanto intrigante, né, que fala sobre por que o Deus de amor castiga. E eu tenho aqui mais uma vez ao meu lado os colegas Antônio, Carlos e Marlon. Boa noite, senhores, como vocês estão? Boa noite, Magno, boa noite, Marlon. É um prazer estar com vocês aqui. Boa noite, Joel. Na semana passada desenvolvemos um tema muito interessante, né? E tivemos um convidado ali também. E hoje, nesse tema aí, intrigante, e que, na verdade, na cabeça de muitas pessoas não consegue encontrar a resposta, ou a resposta é totalmente contrária àquilo que é correto. Por que é que o Deus de amor castiga? Né? Como é que a gente vê um Deus do Antigo Testamento e um outro Deus no Novo Testamento? Como é isso? Mas eu estou muito feliz por estar aqui com vocês, mais uma vez. Maravilha. Boa noite, Marlon. Boa noite, Magno. Boa noite, Santana. Boa noite, Joel. Né? Como eu disse no primeiro episódio, é um prazer estar aqui, né? É um privilégio falar da Palavra de Deus. Boa noite a você também que nos acompanha aí através do nosso canal, né? E eu espero que esse estudo venha renovar novamente as nossas esperanças, né? É um tema muito relevante, na verdade, porque a gente precisa entender, né, as coisas que vêm acontecendo. E você que está aí do outro lado, se você tiver alguma dúvida e tiver alguma pergunta com relação ao nosso tema que vamos tratar aqui, você pode mandar sua pergunta aqui, que nós vamos estar aqui, eu vou estar interagindo aqui com vocês aqui, viu? E vamos, né, dar início ao nosso programa, né? Que o Senhor conduza, né? Amém, amém. E o nosso convidado mais que especial, nosso amigo Joel Pereira. Eu falei na página do Instagram que Joel, ele conduz uma classe que estuda o livro do Apocalipse há pelo menos 30 anos. Então eu posso dizer que é um especialista na área, apesar de que a gente não consegue esgotar todo o assunto da Bíblia. Mas que bom que você aceitou o convite, Joel. Seja muito bem-vindo e que o Espírito Santo possa te ajudar a iluminar as nossas mentes e esclarecer também a respeito do assunto. Ok, obrigado, senhores. Magno, boa noite, amigos. Na verdade, é um prazer também poder participar desse momento. Eu não sou especialista, eu sou um curioso, sou um estudante, gosto demais, sou apaixonado pelo tema profético, Daniel e Apocalipse, e por isso a gente gosta de estudar e ensinar também a respeito um pouco do que a gente sabe, para que as pessoas conheçam o propósito da profecia bíblica. Perfeito, maravilha. Eu, quando ingressei nesta igreja, fiz parte dessa classe como estudante, como auxiliar e como professor por 5 anos. Né? E esse amor que você tem pela palavra de Deus, de certa forma, foi transferida também, e hoje é o tema que eu mais gosto de estudar na Bíblia, são as profecias bíblicas. Glória a Deus. Mas vamos pedir a Papai do Céu para fazer parte também desse nosso estudo, né, através da oração. Eu peço a você que feche seus olhos aí junto conosco e vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui para estudarmos a Tua Palavra. Te rogamos que o Teu Santo Espírito seja conosco e ilumine as nossas mentes em nome de Jesus. Amém. A Bíblia, em 1 João, capítulo 4, verso 8, declara, uma afirmação curta e grossa: Deus é amor. Mas a mesma Bíblia, que diz que Deus é amor, também diz em Êxodo 32:10, agora não tente impedir, pois vou descarregar a minha ira sobre esta gente e vou acabar com eles. Como, Joel, nós podemos entender, né, o mesmo Deus que em algum momento aparece na Bíblia aplicando o seu juízo sobre o seu povo e aqueles que também não são, né, adeptos a ele, há o mesmo Deus, digamos assim, em outro momento declarando que ele é amor. Né? Ele deu tudo que ele tinha para salvar essa humanidade por amor. Como é que a gente consegue equilibrar esses dois contrastes aí em relação a Deus? Parece até que é algo bem contraditório, né? Em um contexto aparece Deus sendo aplicador de um juízo, de uma sentença,
E em outra parece que ele não está muito preocupado com a aplicação do juízo, da justiça. Mas na verdade o Deus é o mesmo. Quando o 1 João, interessante que esse texto, foi o primeiro texto que eu coloquei, onde diz assim, aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor, e ponto final. Ele não está preocupado em mostrar, assim, diferente daquilo que você imagina. Ele tá querendo informar que Deus é amor. Tá? Como a gente pode conciliar isso? Através do estudo da palavra, da ligação, da aproximação com Deus, dessa forma que toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo vem de Deus. E o mesmo Deus que é do Novo Testamento, é o mesmo Deus do Velho Testamento. Né? Existe um contexto diferente para uma aplicação. Ele não deixou de ser justo quando era no Velho Testamento, não deixou de ser amor no Velho Testamento, como também não deixou de ser justo, e não deixa de ser justo, na aplicação das misericórdias, da graça, no Novo Testamento. Então é o mesmo Deus com aplicação da sua justiça e da sua misericórdia de formas diferentes, para situações diferentes. A gente precisa entender que no Velho Testamento, Deus ele aplicou, por exemplo, para o povo que saiu do Egito, é um exemplo bem prático, o povo saiu de um cativeiro num contexto de escravidão, num contexto de disciplina, tinha uma linguagem que o povo só entendia dessa forma. Então, Deus foi usando as formas para poder alcançar as pessoas, alcançar o seu povo, para que ele pudesse entender. Se Deus usasse apenas da linguagem da misericórdia, embora a sua justiça e a aplicação das suas sentenças fossem também com muita misericórdia e até pela misericórdia, ele tinha que aplicar, na verdade, o juízo para que as pessoas pudessem compreender melhor. E aí, na proporção que o povo foi tomando um novo rumo, um novo conhecimento, Deus foi tratando de fazer de forma diferente. Não que o sentimento dele mudasse, ele continua sendo o mesmo Deus de amor e o mesmo Deus de justiça. Isso só Deus pode ser. Perfeito, perfeito. Se a gente... Eu li esse texto de Êxodo 32 até de forma proposital, porque ele lido de forma isolada, ele dá uma conotação de um Deus vingativo, né? Irado. Mas quando a gente lê todo o capítulo 32, Santana, a gente vê que, na verdade, Deus deu essa repreensão ali a Moisés por conta de uma ação do povo. Foi uma reação de Deus por conta de uma ação negativa por parte do seu próprio povo. Né? Eu até diria que foi uma traição do povo em relação a Deus. Eu queria aproveitar, Magno, dar uma estendida um pouco nessa primeira pergunta, porque a gente vê assim, infelizmente o ser humano ele é inconstante, amante do pecado e desobediente. E Deus ele precisa agir com amor, com sua justiça para alcançar o coração humano. E para que o homem seja mais sensível a ele. E às vezes ele muda o método para poder alcançar o ser humano. E a gente vê, quem apareceu para Moisés para dar as orientações foi o mesmo que se fez homem e habitou entre nós e morreu por nós na cruz do Calvário, que é Jesus Cristo. João capítulo 1, ele fala muito bem disso. E o verbo se fez carne, né? E no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Né? E aí vem o verso 14, onde diz assim, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, numa outra ocasião, ele disse para o povo, os fariseus, os saduceus e os seus discípulos que estavam ali, em João capítulo 8, que ele fala que antes que Abraão existisse, eu sou. Quando ele se apresentou a Moisés, ele apresentou como Deus, eu sou. Moisés, Senhor, mas eu vou dizer para o povo, quem é que me mandou para poder livrá-lo? Eu vou chegar simplesmente assim, Senhor. Não, diga ao povo que eu sou enviou, porque eu sou o que sou.
Tá? E esse eu sou lá do Velho Testamento aparece no Novo Testamento como eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição, eu sou a verdade, eu sou a vida, tá? O caminho. Então, aí nós identificamos que é a mesma pessoa, que é Cristo. O Cristo do Velho Testamento, o Deus do Velho Testamento, é Cristo aqui agora de forma humana, encarnado. Né? É o mesmo personagem, agora com ações, métodos de ações diferentes para poder alcançar o mesmo objetivo, que é salvar a nós pecadores. Santana. Hoje, as pessoas, eles querem enxergar somente o Deus que é o Deus de amor. E é muito lindo nós termos somente o Deus de amor. Eu diria até para essa geração de agora, é muito mais difícil entender a questão da autoridade do que no passado, porque hoje existe uma briga muito grande contra as autoridades. As pessoas não querem aceitar as autoridades. Os pais não podem dar mais ordem como dava antes, porque não falo dos exageros, né? Mas é violência, isso e aquilo. Então, nós hoje vemos uma geração que não está acostumado com a autoridade. Então, é muito lindo enxergar somente o Deus Yahvé, né? Aquele Deus de perto, vá lá, coloca a cabeça no colo de Deus, ele te ouve, ele te escuta, ele é seu amigo, é amigão do peito, está perto de você. Mas o mesmo Deus Yahvé, assim como um pai tem os momentos de amor com seus filhos, o pai terrestre tem um momento de amor com seus filhos e também tem os momentos de repreensão e castigo porque precisa. De igual modo, o Deus, que é o Deus Yahvé, o Deus de perto, também é o Deus Elohim. É o Deus grande, é o Deus que sustenta o mundo, é um Deus que, se o pecador se aproximar dele, é queimado por causa da glória dele. É fogo consumidor. É fogo consumidor. Então, o ser humano hoje, por uma questão talvez até de, exagerada, qual é o termo? Eu esqueci o termo até que agora. irreverente. Mas não é isso que eu queria dizer, não. Sensibilidade exagerada, quer enxergar somente o Deus de amor. Mas o mesmo Deus de amor, ele castiga. Alguém prega por aí que Deus não castiga? Castiga sim. Ele mesmo diz que ele repreende e castiga o quanto ama. Obviamente que o castigo dele é por amor, né? Então, quando nós enxergamos parte da Bíblia, desse Deus que é um Deus de amor, um Deus que abraça, um Deus que desceu, deu tudo por a gente, morreu em nosso lugar. Quando nós enxergamos esse Deus, precisamos também enxergar que esse mesmo Deus é o Deus que castiga, é o Deus que repreende, que permitiu que Israel fosse levado cativo para a Babilônia. E lá não foi um mar de rosa, não foi férias, foi sofrimento, era escravo. Por quê? Para poder salvar o povo dele, salvar o Israel que ele tanto amava e chamava da menina do olho dele, né? O vermezinho de Jacó, que ele falou tantas vezes de forma carinhosa, ele queria salvar. Eu, recentemente, numa apresentação da dedicação de uma criança, eu fiz uma colocação com respeito a aquilo que os pais precisam dar para os seus filhos. E eu usei o exemplo da minha filha, hoje com 22 anos, e ela disse para mim, agradecendo, porque eu tinha dado para ela o que ela precisava. Foi amor e limites, né? E eu fiquei muito feliz por isso, porque não é fácil. Eu vi isso em algum lugar, você postou isso? Não, eu falei numa apresentação da criança. Eu falei numa dedicação da criança. Então, aí eu até me emocionei na hora, porque você ouvir isso de um jovem, de uma jovem de 22 anos, a gratidão a um pai que muitas vezes eu tive que discipliná-la, tá? E ela dizer isso, para mim foi muito salutar, porque a gente não é especialista em criação, a gente não veio com um manual dizendo assim, olha, você vai criar assim e seu filho vai sair perfeito. Não foi com a faculdade para ser pai, não, né? A faculdade é feita no dia a dia, é acertando e errando. E ela, quando me disse isso, por que isso me emociona? Porque me faz o seguinte, olha, Senhor, com minhas deficiências, com minhas dificuldades, eu busquei no Senhor a orientação, os conselhos para ser um pai melhor. E o que ela disse? Pai, você me deu amor, e eu sinto muito amada pelo Senhor. E você me deu limites,
Esse limite é uma cerca de proteção. É o que Deus faz conosco. A disciplina do Senhor, a gente precisa entender que a disciplina ela é redentiva. A disciplina ela tem uma conotação, não é a disciplina que nós achamos assim, é uma punição cruel, não. É o cuidado, dizer assim, olha, eu permito que isso aconteça, porque a disciplina de Deus ela pode ser uma aplicação direta do próprio Deus, como pode ser uma permissão de Deus para que soframos e aprendamos com os nossos erros, com o nosso sofrimento, com a nossa dor. Então quando João diz que em João 3,19, diz assim, olha, eu repreendo e disciplino todos quanto amo, ele dá uma sequência. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ele não diz assim, olha, eu disciplino você aleatoriamente, eu disciplino porque amo, mas você precisa sentir que essa disciplina, ela precisa acontecer para que você seja uma pessoa melhor. Quer ver uma coisa? Sua filha, ela tem quantos anos hoje? 22. Até hoje, quando precisa, se repreende, obviamente. Mas, sem dúvida, ela se refere a fatos do passado, sim, quando era juvenil. Nesses 2 anos anteriores. No início das adolescências. Eu garanto que naquele momento em que você estava disciplinando ela não pensava assim. Tinha ódio. Ela achava que era coisa ruim. Né? Hoje ela percebe. Inclusive, a gente hoje fala isso dos nossos pais. Né? Os pais exageram, obviamente. Mas a gente faz. Eu agradeço ao meu pai, hoje eu sou o que sou, agradeço ao meu pai, agradeço à minha mãe. A gente utiliza isso, e muitas pessoas utilizam isso. Mas no momento do castigo, no momento da disciplina, não dá para perceber que é uma coisa boa. Não dá, porque a gente só vê muito o momento. Nós somos seres do momento. E hoje ainda é muito pior, porque as pessoas de hoje, acostumadas, além de estarem muito imediatistas, a geração de hoje, ela muito... O pastor Cisete disse que tem muito mimimi. E, na verdade, assim, os filhos que são deixados sem a disciplina, sem a devida correção, sem o devido acompanhamento, sem as devidas punições, com amor, que ela precisa ser mesclada com justiça, mas também com amor e com misericórdia. Se não fizer isso, fatalmente, lá na frente a polícia vai fazer, tá? Ou o mundo vai fazer, e as pessoas não farão por elas aquilo que nós fazemos, que é com misericórdia, mas vai ser de uma forma muito cruel e muito punitiva mesmo. Muito perversa. Muito perversa. Você que está aí nos acompanhando, aproveite e compartilhe conosco alguma dúvida ou pergunta que você tenha, através aí do chat no YouTube. Você que está assistindo a este podcast através do Instagram, você pode assistir através do YouTube, até com mais qualidade, no canal Adventistas Lauro de Freitas, caso você queira. Mas também pode mandar a sua pergunta aí nos comentários, que nós estamos aqui dispostos a responder, na medida do possível. Um outro detalhe aqui, senhores, que eu observo é que existe muita calúnia contra o caráter de Deus. Algumas pessoas dizem assim: se ele é bom, por que castiga e destrói? Se ele é justo, por que permite que o pecado continue? Ou porque permite que pessoas inocentes sofram? O que é que a Bíblia nos diz a respeito disso? A gente sabe que por trás dessas declarações há alguém muito interessado em difamar a imagem de Deus, né? Mas o que é que a Bíblia diz em combate a essas declarações? Bem, existem vários textos e a própria história da Bíblia nos mostra que existe um conflito cósmico entre o bem e o mal, as forças do mal contra o bem. E quando analisamos, estudamos a Bíblia, porque nós não podemos conhecer a Deus se não buscá-lo. E como é que se busca Deus? Através da sua palavra. Hoje, tão descaracterizada e desvalorizada pelas redes sociais, por alguns que se dizem até cristãos, né? Por alguns meios religiosos. Os influenciadores. Os influenciadores.
Então, a Bíblia, cremos piamente que ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a única regra de fé e prática para nós. E ela nos ensina sobre tudo a respeito da vida, da relação, dos relacionamentos, da ciência, de todo o bem e a origem do mal. O inimigo das nossas almas, ele atribui a Deus aquilo que é do seu feitio, do seu caráter. Então, se nós não formos analisar, porque em cada palavra ou em cada página da Bíblia tem o cuidado e o amor de Deus por nós. E o traidor, ele abandonou, na verdade, os princípios, e por justiça ele teve que ser, e por misericórdia dos anjos não caídos, ele teve que ser expulso. Então, ele levantou uma ira muito grande contra Deus, contra o governo de Deus e contra a sua lei, a sua palavra. Então, ele traz para o mundo sofrimento, dor, e aí instiga o ser humano a atribuir a Deus aquilo que ele faz. Aquilo que ele faz. E o ser humano, não o desavisado, aquele estudante superficial, não vai fundo na palavra de Deus para entender que essas coisas, que de Deus não vem o mal. Deus permite que o mal aconteça porque tem um propósito. Se ele destruísse o inimigo quando ele se rebelou, fatalmente ia ficar na cabeça dos seres celestiais não caídos aquela dúvida: Deus realmente é justo? Ou foi tirando, né? Ou foi tirando porque destruiu o pecado assim que ele surgiu. E Deus então permitiu que o pecado se desenvolvesse. O pecado que eu estou dizendo é a pessoa do pecado, que é o diabo, e ele desenvolvesse a prática e o instinto pecaminoso na vida do ser humano, na vida dos demônios, dos anjos caídos. E aí isso trouxe para a terra, que foi o único local onde ele encontrou espaço para desenvolver a sua maldade. Foi quando os nossos primeiros pais caíram, e com isso o homem passou a sofrer as consequências do pecado, consequentemente a morte e o sofrimento. Mas o primeiro a sofrer com o pecado foi Deus. Quem mais sofre pelo pecado é Deus, porque criou o ser humano. E os anjos perfeitos, e alguns anjos se tornaram inimigos. Imagina o coração de Deus diante de uma situação tão drástica como essa. E agora, esse ser que era perfeito, tinha os caminhos perfeitos, porque vivia na sombra e à luz de Deus. Agora, este ser se revolta e começa a criar males, atribuindo a Deus. E o ser humano, por não estudar, não entender, acha que essas coisas são de Deus. Mas não vem de Deus. Deus permite, mas com o objetivo de nos tornar melhores. Tá? E até porque é o seguinte, como eu costumo dizer que o juízo de Deus, eles são divididos em três, como eu costumo dizer, como tá? O seminário do Apocalipse fala bem isso, ele é dividido em três fases. A fase investigativa, a judicativa, ou comprobatória, ou a fase executiva. Então, enquanto Deus não extirpar completamente o mal, quando destruir, que aí sim será a obra estranha de Deus, que é a destruição final do pecado, porque o fogo eterno foi destinado para o diabo e os seus anjos, não para o ser humano. Foi para o pecado. Mas aqueles que se apegarem ao pecado serão destruídos no juízo de Deus em consequência das escolhas que fizeram. Então, assim, a salvação ou a perdição não é algo que depende de Deus, depende de nós, é algo nosso, nós decidimos. Aí ele diz assim: olha, vai, não peques mais, olha, eu repreendo e disciplino todos quanto vamos, ser pois zeloso e arrepende-te, porque o que Deus quer é salvar. Agora ele respeita, como respeitou a escolha de Lúcifer, ele respeita a escolha que cada um faz. Aí as consequências são inevitáveis.
É o mal e o sofrimento. Deus não traz sofrimento, Ele permite que soframos, para que a gente padeça pelas consequências ou também com a finalidade redentiva. A Bíblia fala a respeito de Lúcifer lá em Ezequiel 28:17, que ele elevou o seu coração por causa da tua formosura e corrompeu a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ele se corrompeu, ele não foi corrompido, né? Ele tomou a decisão e Deus respeitou, levando em consideração o livre-arbítrio, né? É o que a palavra de Deus diz. E também a respeito dele diz que ele que veio matar, roubar e destruir, né? Mas eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Me permita, Magno, antes de você avançar para Marlon, que eu não poderia perder a oportunidade de fazer um comentário, baseado no que o Joel falou, você falou. Sim, sim. Na questão do juízo, Joel falou das fases do juízo, né? Investigativo, probatório, executório, executivo. Você entende bem, né, advogado? No dia a dia, às vezes eu estou ali e estou pensando nas coisas de profecia, porque é mais ou menos assim, até parece que foi baseado. Mas quando a gente enxerga o juízo acontecendo, a gente sempre enxerga o juízo acontecendo e o ser humano sendo julgado. Mas quando a gente volta lá para o céu, para o anjo antes de cair, Deus foi acusado. E a escritora norte-americana Ellen White, ela fala que hoje aqui o planeta Terra é um objeto de estudo do universo, somos palco para o universo. É como se o universo pegasse lá um microscópio para analisar o que está acontecendo aqui. Porque o julgamento, antes de ser o julgamento de seres humanos, é o julgamento do próprio Deus. Satanás acusou Deus de ser injusto, Satanás acusa Deus de várias maneiras. Se Deus, por exemplo, do jeito que ele é amor, ele é justiça, mas ele é amor. Aí o ser humano pecou, aí eu sou amor, o ser humano pecou, mas vou salvar ele dependendo de qualquer coisa. Não porque seria eu justo. sou amor. Inclusive, Não seria Satanás o acusaria, isso. Entendeu? Diante do universo. Acusou e acusaria se ele tivesse acabado com tudo. Exatamente, exatamente. Então não seria justiça Isso. e o próprio Satanás apontaria o dedo para ele. Então essa justiça divina, ou seja, a lei que protege, é a lei que pune e a lei que precisa ser aplicada. No nosso país cheio de homem caroçudo aí, homem babão, as leis aqui se aplicam, por mais corrupção que aconteça, por mais que o judiciário seja corrupto, acontece. Imagine um Deus que não condescende o seu próprio caráter. O que ele diz ele diz que dá liberdade de escolha, ele deu a liberdade de escolha. Ele não faz conta que é liberdade de escolha. De fato, a liberdade de escolha. Então, quando ele fala que o salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte, não é outra coisa, não. Não tem outra consequência. E seria a morte eterna. A gente imagina Jesus Cristo vindo morrer no nosso lugar. Jesus Cristo morreu, resolveu os meus problemas do meu casamento, os meus problemas de emprego. Jesus Cristo veio resolver um problema muito maior. Não é somente o meu problema de casamento, meu problema de emprego, meu problema de desemprego, meus problemas de picuinha comigo, não. Jesus Cristo veio resolver o problema do pecado, o problema da morte eterna. Ele morreu em nosso lugar. Isso me arrepia. Você falando isso me arrepia, porque me remota para o tema que a gente está estudando, como é que um Deus, aparentemente, é um Deus de juízo e de justiça no Velho e um Deus de misericórdia no Novo, é o mesmo Deus, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, o Cordeiro, foi morto desde a fundação do mundo. Então, quando Deus providenciou e matou um Cordeiro como sacrifício para vestir a nudez de Adão e Eva, ali já estava pré-anunciado, anunciado, e depois em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre teu descendente e a tua descendente, este ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Ele estava ali já dizendo, profetizando, que a partir daquele momento ali, o ser humano ele não seria entregue ao diabo para ele fazer o que ele quiser e destruir. Não, Deus, desde o Velho Testamento, desde Adão, ele já tinha um meio, não arrumou não, ele não fez um remédio, um arranjo, ele já tinha um plano de salvar o homem. Esse plano é se transformar no pecador, no homem pecador, e mostrar que é possível ser obediente e fiel a Deus, sendo ser humano. E essa mesma pessoa é o Filho de Deus. Então ele já começou a morrer lá no Éden. Já começou a morrer no Éden. E sacrificou fisicamente, porque emocionalmente Deus já havia
vinha morrendo ao longo das eras, mas fisicamente ele morreu ali na cruz do Calvário no ano 31 da nossa era. É o que Isaías diz em 53, verso 3. 3 e 4, eu vou ler somente esses dois. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E no 4 ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. É assim, Deus ferindo o próprio Filho, né, oprimindo o próprio Filho em misericórdia a toda a humanidade que virou as costas para Deus. Por isso que o texto de Deus, ele se fez pecado para nós. E a punição, a ira de Deus contra o pecado foi na pessoa do seu Filho. Então isso foi feito no Novo Testamento? Não, isso foi feito, começou no Velho Testamento. Porque a promessa se deu lá e Deus começou a padecer com o ser humano, com a rebeldia do ser humano, desde lá, desde quando o pecado surgiu na história da humanidade. Talvez porque Deus no Velho Testamento é apresentado de forma tão próxima ao seu povo, dá essa impressão, além de, claro, como eu falei, eu sei que existe alguém muito interessado em difamar a imagem de Deus, mas o fato de ter uma pessoa tão próxima a você é que traz aquela sensação de pesar nas ações, né? Eu lembro muito bem de uma frase sua: quando as coisas são ruins, a culpa é de Joel. Quando as coisas são boas, ninguém dá o mérito. Parece um bocado de pai, né? Mas quando a coisa é ruim, aí pronto, joga para Joel aí, que Joel mas é por estar tão próximo das pessoas, amando e disciplinando, que essa imagem muitas vezes é criada e outras pessoas acabam contribuindo para que essa imagem seja criada, seja boa, seja ruim. Mas eu ia falar com o Marlon naquele instante para ver como é que está a interação dos nossos amigos, já tem alguma pergunta que a gente possa responder, ou né, alguma dúvida aí que a gente possa responder aqui? Sim, Magno. Temos uma pergunta aqui do nosso amigo telespectador que está nos assistindo aí, mas antes de ir para a pergunta, eu gostaria de apresentar aqui, para você que está nos acompanhando, aqui comigo eu tenho um guia de estudos com o tema Verdades para o Tempo do Fim. Esse guia de estudos ele vai te ajudar a você estudar mais a fundo a palavra de Deus com base nos temas que tem aqui, né? E com base em tudo aquilo que tem acontecido, né? O noticiário, as coisas que têm acontecido em volta do mundo. Então, eu tenho esse guia aqui comigo. Se você tem interesse, procure um de nós aqui, ou a mim, ou ao Magno, ou ao Santana, ou ao Joel, no sábado, que a gente vai estar te presenteando com esse guia de estudo. Eu acho que o pessoal pode, inclusive, colocar o WhatsApp na tela, o pessoal da produção, para colocar aquele WhatsApp na tela, aquele QR Code. Já deixa disponibilizado. E aí a pessoa diz lá... com o Bentes também, já disponibiliza. Maravilha. Então é um brinde para quem está nos assistindo. É um brinde para quem está nos assistindo, para aquele que nos procurar aqui no sábado de manhã. E é de graça, né? É de graça, não paga nada. É de grátis. Mas aqui eu tenho uma pergunta aqui, que eu achei bem interessante, viu, professor Magno, Joel? Essa pergunta aqui me fez refletir, viu? O telespectador ele faz a seguinte pergunta: como pode um Deus que parece ser tão vingativo no Antigo Testamento, contrário ao Deus do Novo Testamento? Parece que a pergunta gira muito em torno do que a gente já tem falado aqui, né? Eu tenho essa impressão de que o fato do Velho Testamento, Deus está tão próximo, e assim, às vezes até me inveja essa proximidade que o povo tinha de Deus. A Bíblia relata que o povo, durante o exílio no deserto, Deus se fazia presente através de uma nuvem que protegia o povo do sol escaldante, e à noite de uma coluna de fogo que protegia o povo do frio, né, que mata tantas pessoas. Enfim, outras aparições, como Deus conversando diretamente com Moisés, né? Deus, quando falava, trovejava e o povo sentia medo. O povo recebia a mensagem ali de pronto, de primeira mão, do interlocutor. Eu posso botar Marlene na fogueira aqui?
Já que Joel vai responder, Nós. eu vou ler um texto bíblico aqui, para botar mais lenha na fogueira. Ó, 1 Samuel 15, diz assim, ó, assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ter-se posto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora, fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada poupes, porém matarás homem, mulher, meninos, criança de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Vai entender? Deus mandando matar, inclusive, criança de peito. Eu vou entrar por uma linha seguinte. Quem é que tem mais autoridade do que Deus? Ninguém. Quem é o Criador? Deus. Deus. Então, se Deus, o problema é que nós não conhecemos Deus. A gente conhece uma pequena parcela do seu amor, da sua misericórdia, e queremos entender Deus dentro da nossa cachola pequena. E imaginar Deus dentro da nossa mente é impossível. Se Deus ele determina quem vive ou quem morre, não existe uma outra autoridade que possa dizer o contrário. Ok? Para Deus determinar que uma nação deveria ser extirpada, consumida, destruída, é porque Deus já deu todas as oportunidades para que ela pudesse se arrepender. Como o caso de Sodoma, por exemplo. Como Sodoma, como Gomorra, tá? Então, uma história interessante é a história de Nínive, de Jonas, né? Nínive, ali a cidade corrupta, perversa contra o povo de Deus, e depois esse Jonas nem queria ir, porque o povo era tão rebelde que Jonas não queria ir pregar, Jonas com recebeu a medo. sentença. Já tinha dado sentença no lugar de Deus, e Deus vai, faz, e a gente conhece a história, que Jonas foi, pregou, a cidade toda, o rei se arrependeu, vestiu de pano de saco e cinza, botou decreto para que o povo se arrependesse, o povo se arrependeu. Um tempo depois, esse mesmo povo foi fazer guerra e maltratar cruelmente o povo de Deus, através de Senaqueribe. Olha, Os assírios, foi? os assírios, isso. Então veja como são as coisas. Deus, se ele determina, é ele quem pode determinar, não somos nós. Tem um texto, eu não me lembro qual é, que diz assim: quem conhecerá a mente do Senhor? Mas Deus se permite se fazer conhecer. E o meio de Deus fazer conhecer é através da sua palavra. Então, João capítulo 17, verso 3, ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por um que Deus verdade, e a Jesus a quem enviaste. Então, quando nós conhecemos a Deus, temos um relacionamento com Deus, a gente vai entender através da história de Gênesis a Apocalipse, os feitos de Deus, que nos permite confiar mesmo quando não temos provas práticas, palpáveis, vivas, para confiar. Isso foi o que aconteceu com Cristo na cruz do Calvário. Cristo, ele estava ali, o pecado era tão grande, tão profundo, sua alma estremeceu diante dele, e ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Deus estava ali, mas Jesus não conseguia enxergar, mas ele disse: Senhor, nas tuas mãos entrego a minha vida. Entrego a minha vida. Por quê? Esta é a confiança que precisamos ter nele. Ainda que não consigamos enxergá-lo, confiemos, porque ele é amor. Ele não tem que provar que é amor, mas ele prova. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores ou inimigos. Então, se Deus determina, quem pode determinar quem deve viver ou morrer é Deus. E se Deus determinar que uma nação deve ser extirpada, aos nossos olhos parece uma crueldade, como foi no dilúvio. O mundo inteiro pereceu. Mas por quê? Porque o povo já havia pecado contra o Espírito Santo. Já não tinha mais jeito. Então Deus disse: eu vou destruir o povo para fazer uma nova geração. Uma nova geração. Então, algumas nações, Israel era o executor do juízo de Deus.
Ele era um instrumento de Deus. Como Israel também se corrompeu mais tarde, e Babilônia foi o executor do juízo sobre Israel. O povo de Deus que foi levado cativo para a Babilônia. Perfeito. A nação de Israel já havia sido E destruída foi avisado, inclusive, pelos até- assírios. Pelos assírios. Havia sido destruído em 722, 723 a.C. E agora, em 605, 606, 606 ou 605, né, que é ordem decrescente, Nabucodonosor, rei de Babilônia, conquistou a Palestina e levou o povo judeu Com a para- permissão de Deus. para a Babilônia, com a permissão de Deus. Deus permitiu. Deus estava usando Nabucodonosor como seu instrumento para punir a rebeldia e a idolatria do povo dele. Então, quando vem alguma coisa sobre nós, olha assim, por que eu sofro? Por que eu estou... O Senhor é ocupado? Não, diz assim, Senhor, qual é o objetivo desse sofrimento? Eu estou passando por quê? Tem uma música muito interessante, muito linda de Luiz Cláudio, que diz assim, em vez de perguntar por que sofro, é melhor perguntar para quê? Qual é a finalidade do meu sofrimento? Porque existe uma finalidade. Deus permite porque existe uma finalidade. Então, Deus não precisa provar, mas Ele faz, Ele prova, e Ele cuida, mas ele, assim, Deus, Ele não é um Deus que Ele apoia o pecado. Mesmo que o pecado seja dos seus filhos. Quer ver uma história? Um homem como Davi, era um homem de Deus. Davi cometeu erros grotescos, e Davi padeceu muito, embora tenha arrependido, mas as consequências continuaram. Inclusive, os seus E pecados até hoje, refletiram de uma forma muito grandiosa nos seus filhos. Né? sim, nos seus filhos e na nação. Na nação. Até hoje, dizem, jamais a espada apartará da sua casa. E você vê, Israel nunca vive sem guerra. Por quê? Porque está ali. Foi a maldição, foi Deus que deu... Não, foi as consequências, porque esse é o salário do pecado. Antônio, eu vou dizer uma coisa para você. O tema que você falou com respeito ao juízo que a gente comentou, no juízo comprobatório, não é o julgamento do ser humano. Porque já está decidido o destino dos salvos e dos perdidos. Porque o que faz a gente ser julgado e restaurado, perdoado e redimido é quando nós aceitamos a Cristo pela fé. Participamos do juízo investigativo com os registros, onde Cristo é o nosso advogado. Nós, então, contratamos de graça o serviço de Cristo para interceder por nós. E aí, Joel, arrependido, perdoado e redimido pelo meu sangue. Tá? Aí o nome escrito no livro da vida. Mas aquele que não aceita Cristo, não aceita a oferta de salvação, não se arrepende, não o busca, esse já por si já está condenado. Marcos capítulo 16, verso 16, ele diz assim, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado, porque o fato de não aceitar e não crer, você já decidiu de lado que você está. Verdade. Essa é uma escolha. Então, o juízo de comprovação, o comprobatório, o juízo judicativo, é nada mais, nada menos do que Deus ser julgado. Deus se permite, isso que é amor, para não restar nenhuma dúvida no universo de que Ele é amor, de que Ele fez de tudo para salvar quem não quis ser salvo. E depois o próprio diabo, dos próprios lábios, vai dizer, realmente, desfazer daquilo que ele dizia o tempo todo. Que Deus é justo, ele vai dizer, realmente Deus é justo, porque diante do universo não tem como provar do contrário do amor, da misericórdia. Eu lembrei da resposta de Deus, a Bíblia diz assim, as manifestações do poder de Deus a Jó, né? O questionamento de Jó, eu vou ler só um verso, que é o verso 11, que diz assim, do capítulo 41 de Jó, você pode anotar aí. Quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe? Deus falando com Jó. E aí depois ele diz, pois o que está debaixo de todos os céus é meu. E outras perguntas que ele faz, onde é que você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? E outros questionamentos que ele faz a Jó, porque Jó estava ali murmurando, né, lamentando
da situação que ele estava vivendo, muito embora, né, por incentivo de outros, né, que ele suportou, crendo piamente que o juízo de Deus sobre ele era justo, né? Não, Deus é justo, Deus é fiel, e eu não vou abandonar esse Deus. Mas aí, depois de tanta incitação e tanta acusação, porque para o povo de Israel a doença ela simbolizava pecado, né? Quando uma pessoa estava acometida de alguma enfermidade, é porque ela estava em pecado. Era a crença popular. Era a crença popular. E aí Jó se rende a essas acusações, e aí ele se volta para Deus para questionar tudo aquilo que aconteceu com ele. Tem uma outra questão a respeito disso. Eu acho que já começou a esclarecer bastante essa questão, né, do Deus de juízo, né, que algumas pessoas veem como um castigo, né? Inclusive o que ele fez ali através da família de Noé, que foi dar oportunidade à humanidade, a uma nova geração. Nesse texto que eu li de Êxodo, ele propôs isso a Moisés: vou dar cabo desse povo rebelde e vou começar uma nova geração a partir da sua família. E só não aconteceu porque Moisés intercedeu pelo povo, né? Moisés pediu misericórdia pelo povo, e é o que acontece com muitos de nós que pregamos a palavra hoje, né? Muito embora Deus não precise de advogados, precise de testemunhas, né? Mas muitos hoje se colocam nessa condição de se tornar ponte entre as pessoas e Deus, porque tem muita gente sofrendo também, porque o evangelho ele tem sido pregado de forma errônea e de forma mentirosa para muitas pessoas, né? Tem muitas pessoas que construiu essa imagem de Deus por conta do que outros disseram a respeito dele, correto? Corretíssimo. O tempo é curto, a gente fica impressionado pelo tempo, né? E esse tema é tanta coisa a ser dita, mas eu só queria, assim, foi muito completo o que foi dito até aqui. Quando a gente observa o juízo de Deus se aplicando, como foi o caso de Nínive que Joel citou, como foi o caso aqui com os amalequitas, Deus aplicando o seu juízo, mas se a gente enxergar e procurar antes, a gente sempre vai encontrar Deus apelando, né? Ô meu filho, o juízo vai se aplicar, vai acontecer isso, ou Nínive vai ser destruída. Tanto que a questão de Jonas, muito mais do que medo, Jonas falou logo em seguida: ó, Senhor, eu fui pregar, mas eu sabia que o Senhor é um Deus benevolente, quando eu pregasse, o Senhor e o povo se arrependesse. Ele queria que o povo fosse exterminado. Quem sabe tinham matado os ninivitas ruins como era, dissipava, tirava a pele do povo, aquele negócio todo. Quem sabe tinha matado um familiar dele ou parente dele. Mas sempre que Deus aplica o seu juízo, antes nós vemos esse Deus apelando ao coração do povo. O caso aqui dos amalequitas mesmo. Quem era o povo amalequita? Lá em Gênesis 12, a gente encontra Deus dizendo para Abraão para sair lá da terra dele, ir para uma terra que ia mostrar para onde? Para Canaã. Quem é que estava ali? Os amalequitas, estavam lá em Canaã. E Deus mandou Abraão ir para lá porque queria salvar os amalequitas. Aí passa o tempo, os amalequitas não se arrependem, o povo vai para o Egito, passa 400 anos cativo no Egito. Enquanto isso, o povo lá, os amalequitas, os amorreus, tendo oportunidade de arrependimento. Somente depois de todo esse tempo, dessa oportunidade, esse lapso de oportunidade, que Deus deu para esse povo com alertas, com advertência, com o exemplo de Abraão, com o exemplo de vida. Abraão não precisava nem abrir a boca. O Abraão, por si só, a postura dele, a honradez dele, já era um exemplo para os outros. E os altares, onde ele passava, ele estabelecia os altares, e aquele ali era uma testemunha viva de que ele tinha passado por ali, e era um homem temente a Deus. Isso. Era conhecido como um amigo de Deus. Perfeito. Aquilo era um sermão, entende, Joel? Era um sermão. Os amalequitas eram gente ruim, adoravam Deus. Eu lembro que um dos deuses lá dos amalequitas era Moloque, que era uma cabeça de boi, um corpo redondo assim, bem redondo, feito ou era chumbo, ou era cobre, nem lembro o que era. O que é que eles faziam com aquele deus Moloque? Acendiam uma fogueira embaixo, pegava crianças recém-nascidas e botava ali dentro para morrer cozidas, para, segundo eles, aplacar a ira de Moloque. Os cultos lá eram com sacerdotisas prostitutas, eram orgias dos cultos ali, dos amorreus, dos amalequitas. 400 anos, mais de 400 anos, Deus apelando, o povo não se arrepende. Aí acontece isso que está aqui no texto que acabamos de ler. Vai lá, mata animal, homem, criança de peito, todo mundo. Por quê? Porque não se arrependeu.
O que é isso? É um Deus vingativo? É um Deus que odeia? Não. Juízo. Digamos que Marlon aqui, Deus me livre, está numa guerra. Aí Marlon pega um negócio brabo aqui nesse braço dele. Uma doença muito ruim que está subindo pelo corpo dele. Eu vou e corto o braço de Marlon. Eu quero o mal de Marlon? Não quero. O braço dele, que estava gangrenado, iria matar Marlon. Quando eu corto o braço, eu quero salvar ele. É um Deus que corta o braço para salvar o corpo. Tem um ditado que diz assim, que uma laranja podre apodrece toda... O sexto todo. Né? É, Isso? exatamente. Então, é a mesma coisa. O pecado, ele é assim. Se você não cortar o pecado, ele vai cada vez mais dilacerando outros. E é exatamente isso. E quem é que pode determinar é o próprio Deus. Ele quem pode dizer. Agora, a gente pode falar algo. Qual é o conhecimento que a gente tem da eternidade, da mente de Deus, da justiça de Deus? Muito pouco, é insuficiente para julgarmos se os atos de Deus são ou não são justos. Não podemos, porque Deus é justo em sua essência. Um exemplo bem claro disso com respeito ao Velho Testamento é a questão de Nabucodonosor. É um personagem, né, contraditório. Né? Nabucodonosor, ele invadiu a Palestina, levou Jerusalém, levou preso um monte de Daniel, matou gente e tal. E ainda botou lá, o povo tinha que adorar a imagem que ele estabeleceu e tal. Deus vem a ele, vai tentando falar com ele através de Daniel, dos 3 jovens hebreus. E, num determinado momento, Deus permite que ele perca o juízo e ele vá para o mato, viver como animal, crescendo pelo e perdendo o juízo. E aí ele vai, em um determinado momento, ele se engrandeceu, se envaideceu muito. Olha a diferença de Nabucodonosor e Lúcifer. Lúcifer, ele abandonou os princípios, teve a oportunidade de se arrepender, não aceitou. Nabucodonosor teve a oportunidade, se orgulhou, se envaideceu e tal, se arrependeu. No entanto, Deus o restituiu ao trono. E Nabucodonosor emitiu um decreto, onde ele mesmo escreveu um capítulo do livro de Daniel, onde ele fala: eu, Nabucodonosor, aconteceu isso comigo, e eu exalto e glorifico o nome do Deus dos céus, o Deus de Daniel. Né? Então, reconhecendo que a misericórdia de Deus é grandiosa. Então, a Bíblia toda é recheada dos caminhos maravilhosos da misericórdia do Senhor. Nós já estamos caminhando para o final. Como o Santana falou aqui, o assunto nos instiga a falar. O tempo fica perto da gente. Mas eu quero, inclusive, eu já respondi essa pergunta pessoalmente a um amigo. Eu me lembrei dele aqui, que é o Ricardo Menezes. Se ele estiver nos assistindo, ele vai receber essa resposta de novo. Algumas pessoas questionam esse Deus amoroso até por conta dessa declaração bíblica que diz que é do fogo eterno. O fogo eterno e suas consequências. Como é que pode um Deus de amor permitir que o seus filhos, por mais que tenham errado, por mais que não tenham aceitado a sua benevolência, não tenham reconhecido ele como seu Deus, permitir que uma pessoa queime eternamente, tornando dessa declaração algo literal? O que é que essa declaração bíblica quer dizer a respeito desse Deus, né? E se é literal ou não, desse fogo eterno? Vou responder com uma pergunta. Sodoma e Gomorra continua sendo queimada? Continua sendo queimando? Não. E o que é que Judas diz com respeito a Sodoma e Gomorra? Que Sodoma e Gomorra serve como o exemplo do quê? Do fogo eterno. Então, fogo eterno é eterno nas suas consequências e não na sua duração. Então, se Sodoma e Gomorra estivesse queimando ainda, primeiro isso é uma agressão enorme ao caráter de Deus. Como é que um Deus de amor ia permitir que, enquanto uns estão vivendo aqui a eternidade,
Outros estão queimando. Outro queimando ali, seus parentes, você sabe que tem lá um irmão, um tio, uma mãe, um pai, alguém seu queimando lá, e você não tinha nem como ser feliz. E o texto de Apocalipse diz que não vai haver mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Então, e essa ideia é uma ideia que foi inventada, distorcida na época medieval, com a igreja tentando terrorizar ou aterrorizar o povo, ensinava a questão do fogo eterno para que o povo pudesse ser mais liberal, alguns interesses, né? Tal, esse detalhe. Isso não é uma ideia bíblica. O fogo eterno, ele é necessário, porque é com o fogo que vai purificar a terra. Tá? Então, Apocalipse 20 fala exatamente a respeito disso, que é a destruição depois dos 1000 anos, depois do juízo comprobatório, vem o juízo executivo. E o que é o juízo executivo? É Deus aplicar a sentença naqueles que o rejeitaram. E a sentença é destruir o pecado. Destruir o pecado com fogo para purificar. Destruir o pecado e purificar a terra para que ele possa criar, como diz Apocalipse 21, novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Justiça. A justiça perfeita. E a partir daí, sim, aí não teremos mais sofrimento, nem dor, nem morte, nem nada. Então, essas consequências, a morte eterna é nas consequências. É como se você queimasse um livro, o livro deixou de existir eternamente, mas ele não continua queimando. Perfeito. Joel, qual reflexão você faria para os amigos que nos assistem, né? Graças a Deus, né, para a honra e glória dele, algumas pessoas têm estado conectadas conosco e assistindo essa live até depois do ao vivo, né, para conhecer um pouco mais da Bíblia, mas qual a reflexão a respeito do tema que nós estudamos hoje, desse Deus que aparentemente aos olhos de alguns é um Deus castigador, mas a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, apresenta um Deus de misericórdia e de amor, né? Qual é a reflexão que você poderia deixar para que essas pessoas pudessem enxergar esse Deus de uma forma mais amorosa também? Eu queria encerrar com duas coisas. Uma é João 3,16, que você analisasse quem é Deus através desse texto, porque esse texto é uma Bíblia em miniatura, onde diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o ponto. Busque ao Senhor, porque Ele se revelará para você como um Deus de amor e de misericórdia, através da sua palavra. E o outro aspecto é a escolha. A escolha. Nós estamos chegando no limiar da história deste mundo, onde é a nossa decisão que vai determinar de que lado que nós vamos estar. Como o pastor Osmar costuma dizer, o muro pertence ao diabo. Então, você tem que escolher, tem que decidir, porque nesse campo não existe neutralidade. Existe vida e existe a morte. O conselho de Jesus, o conselho de Deus e o nosso apelo é que você escolha o lado do Senhor, escolha a vida para que você viva, viva você e viva a sua família, porque em Cristo você terá vida abundante. Amém. 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 Você pode concluir, Joel, essa nossa discussão aqui com oração, para que Deus possa nos abençoar, né, e que o Espírito Santo também ajude aqueles que ainda não tomaram decisão ao lado do Senhor, para que os seus ouvidos e olhos e o coração esteja aberto, né, e disposto a abrir quando o Senhor Jesus bater a porta dos seus corações. Amém. Vamos orar. Eterno Deus, grandioso Pai, muito obrigado porque o Senhor nos ama e nós temos certeza disso, porque cada manhã que nós acordamos, nós já sentimos o Teu amor, porque durante a noite toda, enquanto dormíamos, o Senhor providenciou para nós tudo aquilo que precisamos para o dia seguinte. E depois nós temos o pão, temos a veste, temos o cuidado, o livramento, a proteção.
Mesmo quando acontecem algumas coisas que não são agradáveis para nós, o Senhor não deixa de ser bom, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Por isso, nos ajude a confiar no Senhor, independente das circunstâncias, porque o Senhor é um Deus de amor, de bondade e de misericórdia, independente das circunstâncias. E que o Senhor nos ajude a caminharmos firmes nesse propósito, buscando em Ti, em Tua palavra, o conhecimento necessário para aprofundarmos na busca pela plenitude do Espírito Santo. Que o Senhor abençoe cada filho Teu que se encontra nesse momento participando dessa live, desse podcast, e que o Senhor os abrace, ajudando a tomar a decisão ao lado do Senhor, ao lado da verdade, da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Joel, mais uma vez, obrigado por participar, por contribuir, nos ajudar a entender melhor a respeito do tema. E aos nossos amigos aqui, Santana e Marlon, muito obrigado mais uma vez por toda a contribuição. E que venham novos episódios e novos temas, né? Por mais difíceis, mas que nós possamos, com a luz do Espírito Santo, poder esclarecer as dúvidas de todos aqueles que se conectarem com a gente. Você que acompanhou este podcast, muito obrigado por sua participação. E essa live continuará no ar, você pode aí deixar a sua mensagem, se não no YouTube, também na página no Instagram, o arroba na Bíblia, lá você pode mandar um direct, sugestão de tema, a sua opinião a respeito. Nas terças-feiras nós lançamos uma caixinha de perguntas para você expor aí o que é que você achou, né, também do tema, e na quinta-feira a gente coloca uma caixinha para que você possa nos mandar a sua pergunta sobre os temas que nós vamos tratar aqui. Né? Que Deus te abençoe e permaneça conosco, né, hoje e sempre. Uma boa noite a todos e até o próximo episódio. Do branco não tem falar. Pode falar tudo pregar na igreja. Eu estou atrasado, rapaz. Começa às 7 horas. Amém. Obrigado pela oportunidade. Beleza?